Boa noite para todos. Vamos iniciar a live. As pessoas vão chegando daqui a pouco e o nosso convidado vai chegar também. Boa noite para quem está entrando. Nós vamos iniciar a live. Eu vou já fixar o comentário aqui. Nosso convidado é o Danilo Batista, da página Monarquia Brasil. E aí, Danilo, beleza? Que tu já entrou, acabei de iniciar a live. Só vou fixar aqui o comentário. Pronto. Comentário fixado, as pessoas vão entrando e a gente vai... E eu vou adicionar aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite para ti. E já está entrando. E boa noite, Danilo. Tudo bem, meu? Você, certinho? Tudo bem? Tudo certo, meu. Tudo certo, tudo certo. Meu, geralmente nas sextas-feiras tem mais pessoas fazendo live, né? Daí fica complicado, né? Fica bem dividido, né? Mas tranquilo. Mas a gente já tinha combinado, né, meu? Não, faz parte, não tem jeito, né? E aí? Bom, boa noite para todos que entraram, mas aí, ô Danilo, me fala, como é que tá aí em São Paulo, meu? Tá muito calor aí? Ó, aqui, pelo menos aqui no interior de São Paulo, aqui em Marília, né, deu uma esquentada hoje, né? Hoje eu já percebi o pessoal saindo sem blusa, né? Depois da semana passada, né? Um frio bem intenso, né? Mas aí, estamos caminhando, né? Tranquilo, meu. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, meu, meu, aqui no Rio Grande do Sul, meu, tem uma coisa que eu detesto, meu, é a mudança de temperatura súbita. E o cara às vezes fica doente. Ah, É bem assim verdade. que acontece, meu. Mano, esses dias tava fazendo pior, meu. Às vezes, esses dias agora tava fazendo um calor aí de 27 graus, e daí de repente caiu pra 5 graus, meu. Todo mundo ficou doente, mano. Teve uma penca de gente ficando doente. E eu fui Não, deles, né? Daí mais já tava gripe, nevando, né, meu? né? Pois é, meu. E já tava nevando também, inclusive, aqui. Bem complicado. Verdade, eu lembro, né? Isso aí faz Mas, parte. mas tranquilo. De que cidade tá mesmo, Danilo? Sou de Marília, interior de São Paulo. Tem que falar um pouquinho, tem que fazer como falar, uma apresentação da minha cidade. Aqui nasceu o Bradesco, aqui nasceu a TAM, hoje é a Latam. Não sei se vocês conhecem a Marilã, Sim. Sasazaki, tudo é daqui. Então, é aqui, minha cidade promissora aí, 250 mil habitantes, aqui no interior de São Paulo. Que legal, meu. Bom, Porto Alegre, né, meu? Porto Alegre aqui, né? E quando a gente quando a gente fala de Rio Grande do Sul, o que vem na cabeça? Na Revolução Farroupilha, né? Meu, eu recebo uma enxurrada de comentários de pessoas me perguntando, meu, mas como tu é monarquista se tu é gaúcho por causa da Revolução Farroupilha, que não sei o quê. É, Mas tudo tranquilo. E aqui também, né, tem movimento separatista, né? Esse movimento não vai para frente, com certeza, né? E ainda bem, né? Mas tranquilo, meu. E Danilo, pra gente começar aí, meu, queria que tu falasse de ti, meu. Qual a tua atuação dentro do movimento monárquico? Tu é alguma liderança assim no teu estado? Tu ocupa alguma liderança dentro de uma organização? não, minha atuação é mais em redes sociais, né? Eu já estou nessa atuação faz 4, 5 anos, tá? Aqui no interior é um pouquinho mais complicado, assim, né? Tipo, eu já encontrei umas 2, 3 vezes com pessoas aqui da minha cidade e da região que se interessam pela monarquia, que gostam, e são monarquistas, né, realmente. Mas são aquelas pessoas mais adultas que não têm tanto tempo, né? Assim, tipo de reunir, já tem um avô, já tem
entendeu? Assim, aquele senso de organização, sabe? A gente já se reuniu em shopping, de pessoas mais novas, curiosos, mas sabe, aquele senso de reunião para começar de fato. Entendeu? E aí tentamos, foi esperto, tentamos segunda vez, e dispersou de novo, e assim fica, né? E o movimento crescendo, e eu peguei, né, as redes sociais, no caso, né? E estamos militando ali, né? Se eu não posso fazer alguma coisa, assim, pelo menos reunir o pessoal aqui, que sempre a gente tenta, pelo menos eu vou no lado virtual, vamos falar assim, né? Das redes sociais. Tranquilo, meu, porque, meu, eu vou te falar uma coisa, meu, quando eu entrei no movimento monárquico faz cerca de um pouco mais de 2 anos, assim, quando eu virei ativista mesmo, a página da Monarquia Brasil foi a primeira que eu conheci no Twitter. Eu tinha ido pro Facebook, eu fui pro Facebook, né, e a primeira que eu conheci foi a da Guerreiros Monarquistas, que acho que tu deve conhecer, né, e depois, quando eu fui pro Twitter, foi a primeira página que eu conheci foi a tua, da Monarquia Brasil, né, a página assim que fala bastante da história do Brasil, de detalhes, eu aprendi bastante nessa página, porque a gente aprende assim com as pessoas que já estão mais tempo no movimento, né? Porque com certeza tu já tem uma atuação no movimento bem mais tempo do que eu, né, Danilo? Então, eu acredito assim que as páginas nas redes sociais, elas são de extrema importância. O ativismo nas redes sociais, é importante, é algo muito importante, né? Mas que nem eu tinha te perguntado, assim, questão de liderança de Estado, eu sou ativista nas redes sociais, mas eu sou também uma liderança aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. E para mim isso é um pouco de responsabilidade, né? Eu não sou ativista só nas redes sociais, né? Eu sou uma liderança aqui no meu estado. Não sou de nível nacional, mas uma liderança no meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou. E isso para mim é algo gratificante, vamos dizer assim, porque também, né, eu estou trabalhando em favor da monarquia, em favor do meu país. Estou trabalhando por algo que eu gosto. E a gente trabalha para a monarquia de graça, meu, porque a gente gosta, porque a gente tem prazer nisso, e também porque a gente acredita que é o melhor para o nosso país, né? Mas então, pessoal, a live está aberta, podem fazer perguntas aí para o Danilo, para mim também, tá? É uma live aí descontraída também, tá, gente? Não é só eu que vou ficar perguntando aí para o Danilo, né? Mas podem mandar perguntas aí, tá, pessoal? Mas, enfim, pronto aí, Danilo? Vamos responder minhas perguntas aí, então? Vontade. Antes de tudo, coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos para espalhar aí a audiência aí no Instagram. Meu, eu achei a tua bandeira muito linda aí, meu, aí atrás de ti, meu. Aqui? Eu não vou Da Von falar Regger, que... né? Não, você acha que eu vou falar que é da Von Regio? Imagina, que isso? Bandeira da Von Regio, camisa da Von Regio. Não, imagina, não posso falar que é da Von Regio. www.vonregio.com.br. Não posso falar. Meu, essa aqui, sabe de onde é que é, meu? Tenta Onde? adivinhar, tu sabe? Mercado Livre. Olha que beleza, hein? Merca- Mercado Livre. Mas, meu, tem uma desvantagem. Olha aqui, ó. Ela tem só um lado. Tu viu que o outro lado aqui é branco? Não, Entendeu? Mas não. pelo menos eu tenho uma, né? O meu não, o meu é, né, só que se eu fizer isso aqui, eu vou tirar os varão lá de cima, então deixa quieto. Deixa quieto. Olha aqui, Vamos tem lá. uma pergunta aqui já pra ti, ó, Danilo. Ó, outro Danilo, teu xará, perguntou o seguinte: o que acham do movimento monárquico da Argentina, já que eles não têm uma família real? O que tu diz? Ó, eu perguntei, eu até conversei uma live curta com o Rodrigo Brasileiro sobre isso. Ele me disse o seguinte: eles não têm a Casa Real, mas lá na Argentina já houve um reino lá da Patagônia. Eu não sei se tem alguma ligação com, né, com o ciclo monárquico argentino, mas assim, eles gostam dessa ideia, o pessoal do lado da Argentina, que lógico que era monarquia, ele gosta dessa ideia de monarquia parlamentarista como nós, só que a gente tem uma casa imperial, uma casa real, eles não. Então, eles seguem muito o que a casa imperial daqui do Brasil diz, né? Mas ali no caso argentino, é um pouquinho diferente. Há uma rainha argentina, que é a rainha máxima da Holanda. Caso lá na frente ganhe força, não sei, pega alguém da Espanha,
ou a infanta Sofia, perdão, a princesa Sofia, e tem a irmã mais nova, que eu não vou lembrar o nome dela agora, a irmã mais nova, a filha mais nova do rei Felipe VI, pode ser, não sei, uma sugestão, né, nesse sentido, da Argentina, por causa de ligações, né, com a Espanha, mas ali, por enquanto, que eu sei que eles seguem um pouquinho, né, das diretrizes da nossa Casa Imperial. Tá? Interessante, meu. O que que acontece? Sobre o movimento monárquico argentino, eu não entendo muito. Eu não entendo, não. Procurei entender, assim, para poder... Então eu não teria como dar essa resposta. Mas eu acredito que é o seguinte, que todo movimento que luta por um país melhor é válido. Tá? Então, o que eu acho, assim, que eles não estão trabalhando em vão, né? Mas, enfim, e outra pergunta que fizeram aqui para mim, o Lucas perguntou o seguinte, quando será a próxima live com aquele professor de umas lives atrás, que achei muito interessante. Bom, Lucas, tu tá falando do professor Amin Seba, né? Eu fiz uma live com ele, a gente falou sobre Constituição, cláusula pétrea, né? A gente falou sobre o Conselho de Estado, e, claro, veio... Eu acho que foi a live que mais deu audiência, de todas as lives que eu fiz foi a que mais deu audiência, porque todo mundo gostou dessa live com o professor, né? Até acho que tu chegou a entrar uns minutos, né, Danilo? Não sei se tu se lembra do Sim, sim, professor. sim. Sim, Sim, sim. eu fiz uma live com ele e todo mundo achou interessante a aula que ele deu, né? Porque o jeito que ele tem de ensinar, né? Eu também gostei de fazer live com ele. E, Lucas, a gente não tem uma data certa para marcar essa live, tá? Mas a gente já está marcada, o dia certo a gente não tem ainda, mas a gente vai fazer outra live e o assunto que a gente vai falar, que como ele é já professor e advogado, a gente vai abordar a questão do poder moderador e o parlamentarismo, a questão do parlamentarismo monárquico e republicano, né? As vantagens e desvantagens, a gente vai falar sobre isso na próxima live. Mas o dia certo não tem, mas a gente vai divulgar nas redes sociais, beleza? Então, deixa eu ver aqui, não tem mais perguntas. Não, por enquanto não. Mas enfim, então vamos lá. Danilo, tu como monarquista, tu recebe muito ataque nas redes sociais ou até pessoalmente? Ó, já sofri mais, hoje nem tanto, porque com o tempo você vai aprendendo que quando você é atacado, não vale a pena, tá? Antigamente eu discutia com a pessoa, né? Eu como rede, né, no caso rede social, né? Eu discutia com a pessoa. E eu percebi que não vale a pena você atacá-la, tá? Por quê? A pessoa já vem concebido falando, achando que monarquia é absolutista, que só rei que manda, que não sei o quê. O que você faz? Deixa em silêncio. Fica em silêncio, não responda. Eu já postei uma vez, tá? E isso foi na época que eu trabalhava no Facebook, lá na Monarquia Brasil de lá. Eu respondi a uma pessoa, vocês são loucos, e você o quê? Vocês são burros. Eu falei, beleza, legal, interessante. Não respondi. Aí depois, 2 anos após, essa pessoa, putz, desculpa, eu vi que a monarquia não é isso, que não sei o quê, Deus salve Dom Luiz, salve a monarquia, entendeu? É isso que eu faço. Eu tento mostrar a monarquia de uma maneira diferente, eu não tento contra-atacar a pessoa, entendeu? Hoje, se você vê alguém me atacando ou no Instagram ou no Twitter, que são as duas redes que eu uso mais, eu tento não responder. Agora, se for um ataque corriqueiros, eu bloqueio, pronto, acabou. Simples assim. Agora, se for um ataque eu tenho certeza que essa pessoa vem de novo, vai ver os meus posts, os nossos posts de várias redes, né? De várias páginas, e vai refletir no que falou. Tá? O Brasil está se descobrindo que é monarquista. Isso vai levar tempo, mas estamos no caminho certo. Ok? Essa é a minha tática. Interessante, meu, porque assim, ó, ataques, eu também eu recebia bastante, assim, ó, direto na minha página, direto. Só que eu aprendi uma coisa, a gente saber lidar com esse tipo de situação. Eu aprendi a lidar com esse tipo de situação porque que nem assim, eu tinha compartilhado numa live que eu fiz agora, quarta-feira, que é o seguinte, entrou um guri lá, acho que devia ter uns 20 anos no máximo, ele entrou na minha página falando o seguinte, vocês são uma piada,
Vocês monarquistas são uma piada. Em pleno 2020, a gente tá falando desse assunto ainda, não sei o que, eu falei para ele o seguinte, ó, meu amigo, tu não sabe a respeito de monarquia e eu vou te ensinar, eu vou te explicar passo a passo o que que significa. Aí chegou uma hora, mas será que isso vai ser bom para o nosso país? Eu falei, sim, meu, nós precisamos de um poder moderador, nós precisamos de um chefe de Estado apartidário, nós precisamos ter estabilidade política, nós precisamos ter uma estabilidade econômica, precisamos de unidade, continuidade, e isso a República não vai dar. Então, eu consegui convencer ele com argumentos e depois, meu, o cara já estava me seguindo já. E ele me pediu, inclusive, indicações de livros e documentários. Eu falei, ó, leia os livros do Paulo Rezzutti, tem documentários no Brasil Paralelo, entendeu? Segue as páginas monarquistas onde tu vai aprender bastante. Então, assim, eu já apresentei até a família imperial para ele, meu. Ele já tá me seguindo, inclusive. Ele tá aprendendo. Então, eu tive essa estratégia, entendeu? Eu adotei essa estratégia para... Tem pessoas que realmente não dá para convencer. Isso a gente concorda, né? Porque eu já discuti com pessoas, aquelas bem extremistas, que a saída era só bloquear mesmo, né? Só que com argumentação, com calma, a gente consegue. Eu acredito que a gente consegue, né? Convencer as pessoas dependendo do caso, né? Então, essa foi a estratégia que eu tinha adotado, né? Mas a gente adota estratégia, né, para a gente agregar para o movimento monárquico da melhor forma possível. E eu vou ver se tem mais outra pergunta. Deixa eu dar um adendo sobre esse assunto, tá? Imagina assim, a grande maioria dos brasileiros, imagina se que é essa situação. Vamos lá, vamos pegar um assunto polêmico aí. Vamos pegar um assunto polêmico. Não sou a favor, tá? Não sou a favor, já estou falando desde já. Não sou a favor. Aborto. A grande maioria dos brasileiros é contra, beleza? Eu também sou contra. Mas aquela pessoa que é a favor, o que eu vou fazer? Eu sou contra o aborto, que não sei o que, Eu já tenho minhas condições já instauradas na minha cabeça contra o aborto, mas sem conhecer o lado da pessoa que apoia o aborto. Entendeu? É a mesma coisa que a monarquia. Eu acho que eu conheço a monarquia, mas não conheço nada. Essa é a diferença. Entendeu? Então, por isso que calma, conheça, depois você toma suas conclusões. Seria mais ou menos assim. Excelente tua colocação, meu. Fizeram uma pergunta aqui que não está dentro do nosso assunto, mas a gente pode responder. Ó, o tio Luffy perguntou o seguinte: você acha que o Império Russo pode voltar? E se voltar será mais forte? Bom, eu tinha feito um vídeo no meu canal falando sobre isso. Eu tinha pesquisado a questão do movimento monárquico lá na Rússia. Eles têm uma chefe da Casa Imperial, que é Maria Vladimirovna. Não sei pronunciar o nome dela, mas esse é o nome dela, Maria alguma coisa. Ela é chefe da Casa Imperial Russa. Ela é chefe da Casa Imperial Russa. Lá eles têm um movimento monárquico. Eu não sei dizer o quanto de porcentagem do povo eles têm, mas o que eu sei é que cerca de 66% da população russa é simpatizante ou favorável à volta da União Soviética. Então, é possível ser restaurada a monarquia na Rússia. É possível. Só que eu acredito que levaria muitos anos para restaurar, porque o movimento monárquico lá, ele precisa de bases sólidas, ele precisa cada vez mais se fortalecer. O movimento monárquico aqui no Brasil é mais forte do que da Rússia, isso pode ter certeza. Mas sim, é possível sim voltar a monarquia na Rússia, tá? Porque tem pessoas já aprendendo, as pessoas, inclusive os monarquistas de lá, eles já estão saindo para as ruas já, levando bandeiras do Império Russo, né? Então, é possível sim, é possível, só que ao mesmo tempo é difícil. Tá? Só que assim, tem um detalhe lá na Rússia que a gente não pode esquecer, que a gente não tem aqui no Brasil. Vladimir Putin. Lá, o homem vai ficar durante um bom tempo no poder lá. Entendeu? Assim, lá é parlamentarismo tal, mas a gente sabe que o Vladimir Putin sempre está tentando ali postergar seu poder, conseguiu agora ficar mais não sei quantos anos aí. Enfim, lá tá... O negócio é muito mais embaixo que no Brasil, tá? Na Rússia. Desculpa. Tranquilo, agora vamos lá.
Próxima pergunta. Você vê como algo positivo os ataques que a família imperial e o movimento sofrem da mídia e da imprensa? Com certeza. Vejo sim, porque quem não é visto não é lembrado. Sim. Quanto mais a gente apanhar da imprensa, melhor. Sim, eu concordo com isso. Tá? Porque é o seguinte, acho que a melhor propaganda que a gente tem sobre a monarquia são o descrédito dos jornalistas. Tá? Eu acho que é a melhor propaganda que a gente tem. Nos olhar como a gente foi. Realmente, a gente é um movimento pequeno, ainda é pequeno, bilionário, mas quanto menos crédito nos darem, melhor vai ser nossa caminhada. Porque quanto mais a gente apanhar, sairemos mais fortes disso. Interessante, meu, porque eu analisando assim, meu, se a gente... Quando a gente vê um ataque da mídia e da imprensa, eu falo a verdade, eu fico com raiva, às vezes dá raiva. Dá uma vontade de responder, de xingar a imprensa, que nem a Folha de São Paulo começou a atacar a família imperial e aquilo me deixou assim com raiva, né? E realmente, a gente fica brabo com isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê como algo positivo, porque, parando para pensar, quantos conservadores existem no nosso país? Quantas Hoje, pessoas que são contra... Quantas pessoas que são contra a Folha de São Paulo, que hoje ela não tem, que ela está em total descrédito, e as pessoas vão olhar o seguinte, a Folha de São Paulo está atacando a família imperial, então, mas como assim família imperial? Muitas pessoas nem sabem que a gente tem família imperial aqui no Brasil, e daí eles vão procurar entender, ou seja, de alguma forma, a monarquia no Brasil ela está aparecendo, em meio aos ataques ela está crescendo, então eu vejo isso como algo positivo. na verdade, não é quem está apanhando, e sim quem está batendo. O brasileiro está começando a ter esse olhar. Não é quem está apanhando, e sim quem está batendo. Entendeu? Por isso que eu falo, batem à vontade. Quanto mais baterem, melhor. Tá? E outra coisa, 2022, né, vai ter uma grande festa, vai ser um ano memorável, bicentenário aí da independência. Os monarquistas vão ficar muito mais em voga, entendeu? Vão para cima. E bate na gente que vai ser melhor ainda. Pode bater. Tranquilo, meu. E Danilo, assim, meu, eu quero te fazer uma pergunta meio polêmica, tá? Que eu cheguei a fazer pro Eduardo da Confederação, né, quando eu fiz uma live com ele, não sei se tu chegou a assistir, tá? Tira. Mas eu fiz a pergunta com ele, o seguinte, você já sofreu racismo por parte de não monarquistas? Eu não chego assim. Quando a pessoa já parte para esse lado, simples assim. Eu não tenho dor de cabeça com esse tipo de coisa. E eu também não posso ser a melhor pessoa para responder isso, porque eu simplesmente bloqueio. Pronto, acabou, e sigo minha vida, tenho minha casa, tenho minha esposa e vamos embora. Simples assim. Tá? Eu sou meio radical. Eu não discuto com a pessoa, isso é da pessoa, não é contra a minha pessoa, isso é um defeito dela, não é contra mim. Entendeu? Então, vamos embora. Sim, meu, tá certo. Tem vezes que a gente não pode discutir mesmo, porque o que que acontece, meu? Eu já vi pessoas, né, que não, a gente pode dizer que são republicanos, mas pessoas não monarquistas, né, de pessoas desejarem a morte de quem pensa diferente delas. Quanto de enxurrada de Sim. comentários de não monarquistas eu já vi isso, e principalmente no Twitter, meu. Inclusive, falando de racismo, meu, a gente viu aí o chanceler do ciclo monárquico lá de Salvador, o cara o cara foi vítima de racismo, né, por um cara que não era monarquista, que provavelmente era daquele grupo lá de mais amor e menos ódio. Mesma coisa o Luiz Marins, da página Guerreiros Monarquistas, então, meu, aquilo me deixou assim com ódio até, de eu ver Não, mas que... assim, Thiago, deixa eu complementar. Assim, quando você tem? Eu tenho 23 anos. 23, eu tô com 36. Ó, o que eu tô percebendo é o seguinte. Tem uma geração, não sei quem é mais velho de vocês aí que está nessa audiência. Tem uma geração, a gente percebe que é uma geração muito, como posso falar, difícil de lidar. Difícil de lidar assim, tipo, elas querem colocar as ideias delas, independente se você está certo, se você está errado, quer falar a voz, quer soltar a voz. Só que essa geração independente uma pessoa pode estar nos ouvindo, não arruma nem a própria cama, nem ajuda a louça da sua casa e quer já mandar no mundo. Então é o seguinte, eu vejo, como por ser um pouquinho mais velho, tenho 13 anos de diferença de você,
eu percebo essa dificuldade da pessoa escutar uma pessoa diferente de você, tá? Assim, eu sou conservador, beleza, mas eu trabalho, só para vocês terem uma ideia, tá? Sou conservador e tal, enfim. Eu trabalho há 15 anos com o presidente do PT da cidade vizinha. Só para vocês terem ideia. Se hoje eu discuto um pouquinho de política, e se hoje eu discuto um pouquinho de monarquia, eu agradeço a ele. Porque é ele que me ensinou esse caminho para você explorar suas ideias. Foi a ele, no caso, o José, lá, o presidente do PT da cidade vizinha aqui, que eu trabalho, foi com ele discutindo aqui, eu discutindo uma ideia, ele discutindo outra, e assim. Foi através dele que eu consegui, ou estou melhorando, ou percebi que eu posso conversar sobre política. Mas no meu caso, monarquia. Entendeu? Então eu sou totalmente agradecido. Então, o que eu estou querendo falar, o que está faltando nessa geração é você discutir com o contrário, educadamente. Expor suas ideias um com o outro. Entendeu? É isso que está faltando. Interessante, meu. Interessante falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu também já fui de esquerda, meu. Eu já fui de esquerda, um tempo atrás, uns anos atrás, eu era petista. Não vou dizer que eu era doente, só que eu fui seduzido por aquele discurso da esquerda, porque a esquerda, ela chega com um discurso bom. Bom, se a gente parar para pensar, ela chega com um discurso bom de igualdade, de distribuição de rendas iguais, do povo unido, que não sei o quê. Ele chega com esse discurso, né? Então eu já fui simpatizante da esquerda, já apoiei a Dilma nas campanhas dela, né? Mas enfim, depois eu me descobri conservador e vi que as ideias conservadoras são as melhores para o nosso país, né? E eu descobri assim que eu também eu sou simpatizante às ideias do conservadorismo, tá? Teve uma época que eu era doente pelo Bolsonaro, que eu era doente por ele. Sabe aquele bolsonarista fanático que não aceita nas redes sociais, que não aceita críticas contra o presidente? Eu era exatamente essa pessoa. Só que olhando agora, vendo a situação do nosso país, que depois quando eu descobri realmente que o ativismo monárquico, eu vi que não basta a gente trocar de presidente de 4 em 4 anos, trocar chefe de Estado por 4 em 4 anos e misturar chefe de Estado com chefe de governo, meu. Não é só apoiar presidente, nós temos que apoiar uma forma de governo que realmente dê certo, um sistema de governo que realmente se encaixe e também uma nova Constituição. Essa é a solução para o nosso país. Então, eu deixei de ser aquele bolsonarista fanático que eu era, que eu já fui, só que agora, meu, eu trabalho em favor da monarquia, eu trabalho em favor do nosso país. Né? Então, mas enfim, todos nós temos um passado. Assim, o que está hoje acontecendo aí com o STF, né? Gente, é uma puta propaganda para a nossa monarquia, gente. Quando o monarquista vê o que está acontecendo aí no STF, essa invasão... Gente, ó, vamos lá. Vamos pegar o caso do Witzel hoje, lá, o governador do Rio de Janeiro. Um presidente do STJ, perdão, um ministro do STJ retirou, né, ele do governo, aí chegou a Alexandre de Moraes, endossou, já está fazendo impeachment, ou seja, só interferências do judiciário sobre o governo executivo. Agora eu te faço essa pergunta. Fora as questões de ontem, um ministro Barroso comentando com o chefe do executivo, no caso Bolsonaro, que ele é fascista, que isso aqui. Agora eu faço essa pergunta. Se a gente fosse uma monarquia parlamentarista, existiria essas brigas? Com certeza não. É por isso que eu estou falando. Gente, a República Brasileira está fazendo uma propaganda da monarquia imensurável. O brasileiro vai despertar. O brasileiro é monarquista, mas não sabe. Escuta o que eu estou te avisando. O brasileiro só está aqui gravando. E outra coisa, agora o brasileiro tem acesso às mídias sociais, tem um celular na mão, acompanha notícia. Aquela dependência que a gente tinha do Jornal Nacional já está diminuindo muito para saber se está informado ou não. Hoje tem as redes sociais. Escuta o que eu estou te avisando. A monarquia vai voltar. Tá? Porque a gente está vendo toda essa bagunça, toda essa legislativo se intrometendo no executivo se intrometendo no judiciário e vice-versa. Calma.
a monarquia vai chegar. Exatamente, eu concordo plenamente contigo. Meu, tu tocou num ponto muito legal, num ponto muito importante, Danilo, porque eu acredito assim, eu tenho essa mesma visão, que as crises republicanas, elas estão servindo de campanha para a monarquia, para as pessoas verem que república não dá certo, meu. Que não adianta a gente ficar trocando de presidente de 4 em 4 anos, não adianta a gente fazer campanha para tal político. A solução para o nosso país não é ficar trocando de político, a solução é trocar a forma de governo. E as pessoas já estão percebendo isso. As pessoas estão percebendo que, mesmo colocando o chefe de Estado, por mais honesto que ele seja, porque os outros demais poderes podem ser corruptos, né, e podem ficar nessa briga ideológica que a gente vê atualmente, né, de um não querer deixar o outro governar, de um não querer deixar o outro trabalhar. Então, e isso dá crise no país. Isso dá totalmente... Isso dá várias crises no país e é o que a gente está vendo, né? E outra pergunta para complementar, como tu encara os ataques de haters nas redes sociais? Quanto mais, assim, quanto mais atacarem, melhor, porque vai espalhar mais a minha mensagem. Teve uma vez, gente, isso aconteceu comigo num post lá no Twitter, só para vocês terem uma ideia. Isso faz 2 anos. Aniversário da Maria Gabriela, quinta na linha de sucessão. Eu postei, meio-dia, totalmente despretensioso. De repente, isso era meio-dia. Foi no sábado. De repente, 7 horas da noite, eu vejo o tema lá nos assuntos mais comentados, precisa de Maria Gabriela. Falei, ué, só eu postei. Aí eu fui ver 2 milhões de comentários. 2 milhões de comentários, assim, visualizações. E tudo do meu. Era tudo hater. Tudo hater. 2 milhões. E foi, desculpa, nego da esquerda, e sabe? E nego de Folha de São Paulo. Eu não lembro agora, foi até Rosana. Enfim, foi um monte de jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, falando que não existia princesa, e pessoas hater falando que não existe, que você é negro, que você quer... E bloqueando. Gente, a minha humilde página, que tinha 3 mil na época, pulou para 7 mil seguidores em menos de 2 dias. Só para você ter uma ideia. Mais pessoas conheceram, né, assim, não estou falando a monarquia brasileira, mas mais pessoas despertaram para essa ideia. Entendeu? É que nem a gente falou, não importa quem bate, não importa quem apanha, sim quem bate. Exatamente, meu. Agora, falando nisso, tu fez me lembrar de uma situação que aconteceu comigo também. Aquele deputado lá do PSOL, Marcelo Freixo, eu não me lembro como, mas o cara me bloqueou no Twitter. O cara me bloqueou. Eu não me lembro se eu comentei alguma coisa na página dele, mas eu nem entro nas páginas dessas pessoas, meu. Eu nem me lembro de entrar na página dessas pessoas, o cara me bloqueou. Aquele jornalista da Band também, eu me esqueci, eu nem sei se trabalha mais, aquele Fábio Panunzio, também me bloqueou no Twitter. Sim. Então... Mas eu vou te falar o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Pegaram um monte, aí eu vou até me dar um outro assunto, pegaram um monte de páginas conservadoras, no caso incluíram as monarquistas, e esses jornalistas mais teens, aí, mais tops aí, bloquearam, simplesmente. É isso que eles fizeram. E já vou aproveitar, falando nisso, para quem me segue lá no Twitter, eu estou reclamando faz tempo, lá a gente está com quase 16.500 seguidores, já estou reclamando faz tempo que o Twitter está estou falando no caso, boicotando, ou seja, censurando a monarquia Brasil lá. Eles perceberam que o movimento monarquista está sendo mais forte que eles supostamente imaginaram. Tá? Estão bloqueando. 3 dias eu estou reclamando, gente, é mais números, eu estou percebendo, e muito dislikes, no caso, follows, né? E eu reclamo, nossa, estou sendo censurado, pode de novo. Ou seja, a gente já está na mira, tá? Agora, o que a gente tem que fazer agora é se tornar uma força política. Interessante o que tu falou, meu. Porque que nem assim, sobre ataques, eu já recebi ataques não só de esquerda, eu
recebi ataques até da direita, meu, até de pessoas, até de eleitores do Bolsonaro. No ano passado eu fui fazer uma postagem, né? Eu fiz uma postagem comparando a bandeira da República com a bandeira do Império. E eu fiz a seguinte pergunta: qual a bandeira é mais bonita? Simples, uma postagem bem simples. Meu, o que teve de comentários, de likes, de retweetadas, mano, chegou até naquele do líder do MBL, que é aquele Renan Santos, até ele chegou a me retweetar e falar comigo. Então, mano, e que teve pessoas, né, querendo refutar a monarquia, pessoas, não, o que vocês querem defender do monarquia? Vocês têm que apoiar o presidente Bolsonaro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ou seja, eu não consegui responder todos porque eu recebi muitos comentários, então simplesmente eu só ignorava essas pessoas, né. Mas, enfim, Thiago, e outra pergunta... Posso explicar alguma coisa que eu faço de diferença? Eu tento, ao máximo, não entrar na política do atual presidente, não governo. Eu tento me esforçar o máximo, tentar o máximo de monarquia para justamente não ter esse problema. É o que eu faço, entendeu? Eu acho que eu tenho essa vantagem por causa disso, porque eu evito entrar em questões de política atual, republicanos, vamos falar assim. Tá? Exatamente, meu. Eu sigo essa mesma linhagem tua, esse mesmo pensamento. Eu não falo de política nas minhas redes sociais. Se eu apoio um político, eu vou criar uma página específica para isso. Eu não vou usar as páginas monarquistas que eu tenho para falar de monarquia. Tá. Aliás, para falar da república, né, para falar da política atual do nosso país. Se eu defender o político, vai ser em outra página, que não tem nada a ver com monarquia, né? Agora, nessa página, na Gaúchos Monarquistas, eu só falo de monarquia. Mas, enfim... E outra coisa, Danilo, tu acredita que com mais ataques e perseguições o movimento monárquico cresce? Sim, definitivamente sim. Ó, gente, vamos lá. Vamos lembrar 2017, tá? Tava eu, Rodrigo, Brasileiro, enfim, conversando. Lembra daquela sugestão legislativa do plebiscito, não, do referendo? Não sei quem é mais novo, mas... Então, nós estávamos conversando lá naquele grupo lá, dos editores, né, quando dava para quando o termo ia cair, alguma coisa assim, enfim, foi na época do termo, 2017. E assim, a gente se reuniu, estava conversando, quando a gente lança essa ideia legislativa. O que aconteceu? A gente lançou, começamos a fazer propaganda, no Facebook na época, e alguns passos no Twitter, e vamos trabalhando, de repente saiu no exame, revista Exame. Isso aí, a revista Exame, que todo mundo conhece. Aquilo deu um boom enorme. Assim, tipo, a gente tinha, sei lá, 3 mil votos, sim, a gente pulou para 11 mil votos. Assim, para se tornar, sair de ideia para sugestão, são mais de 125 mil votos, assim. E a gente postando, de repente, a nossa ideia parou lá no Senado. Não houve, lógico, não houve nada que, né, fizesse caminhar, a gente sabia, né, disso, mas chegou no Senado, pô. Entendeu? E a gente trabalhando, e tudo através de hater negando, hater não sei o quê, e a gente crescendo em cima. Entendeu? Esses booms que a gente precisa. Ó, vocês querem ver um caso clássico agora, recentemente? Foi aquele suposto racismo de Donald Trump. Ele falou uma coisa, o repórter, quer dizer, provavelmente entendeu, mas colocou de uma outra forma que o Brasil não existe racismo. Donald Trump jamais falou isso, entendeu? Agora, quem acha que os assim, o número de novos monarquistas decresceu, isso é enganado, só aumentou. Entendeu? E volto pela terceira vez falando, não é quem está apoiando, e sim quem bate. Interessante, meu. Isso me fez lembrar uma coisa. Aquele cara que eu detesto, que é o Felipe Neto, meu, ele fez uma postagem dizendo que no Brasil não tem príncipe, né? Só que daí tu vê as redes sociais dele, meu, o cara viajando pra Inglaterra, pra Austrália, pra Nova Zelândia, pro Canadá, pra países monarquistas, sendo que aqui ele não quer reconhecer monarquia. Eu acho que isso é hipocrisia, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, meu, continuando aqui.
Danilo, em um próximo referendo pela restauração da monarquia, tu acredita que haverá perseguição e censura por parte dos atuais políticos e ministros? Atuais, sim. Atuais, com certeza. Referendo ou plebiscito, alguma outra forma de questionamento pela população, só daqui a alguns anos. O que a gente tem que ser primeiro é se tornar uma força política. Eu sempre falo isso. Querer, tipo, monarquia para 2022, utopia. Total. Não vai sair. Agora, se a gente começar a partir de hoje, ter vereador, ter prefeito, a partir de 2022, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital em Brasília, no caso, ou, senadores, tipo, colocar pessoas que levantam a causa monárquica lá a partir de 2022 e se formar uma força política, aí sim, daqui a alguns anos a gente pode pensar no referendo, ou plebiscito, ou alguma outra forma. Hoje é utopia. Interessante isso, meu. Bom, uma coisa assim que eu gosto, Danilo, né, uma coisa que eu gosto assim das lives que eu faço é tipo, eu aprender com pessoas que pensam diferente de mim. Por exemplo, tu pode ter uma opinião diferente da minha, só que eu aprendo com a tua opinião, né? E com certeza acredito que com opiniões divergentes, né, a gente pode sim agregar e aprender mais. Então, por exemplo, eu dou a minha opinião, a questão dessa colocação aqui que eu fiz, né? No próximo referendo, assim como teve lá em 1993, que foi um plebiscito, até que, falando sobre isso numa outra live, e o professor disse o seguinte, ó, que houve perseguição por parte dos políticos, né, que inclusive ministros proibiram os príncipes de aparecerem na televisão, né, um certo tempo, e também, então a gente vê toda essa censura, né, e eu acredito que, eu não duvido que isso possa acontecer, né, porque essas pessoas, os políticos e ministros atuais que nós vemos, eles dizem representar a democracia do nosso país, só que a gente não pode esperar a democracia por parte da República, porque, inclusive, nós estamos classificados como democracia falha, democracia imperfeita. Então, com certeza, se a gente fosse uma monarquia, a gente teria um nível de democracia muito maior. Então, essa seria a minha opinião. Deixa eu dar um adendo. Eu tava vendo tá em espanhol, tá, gente? Assim, tem um documentário do rei Juan Carlos I lá da Espanha. Como chama? É o rei Juan Carlos Soy Yo. O rei Juan Carlos sou eu. Tá lá no YouTube. Eu, assim, eles falam no espanhol, eu não entendo nada de espanhol, mas eles falam no espanhol tão devagarzinho, e se você colocar a legenda, dá para você entender totalmente o documentário. Assistam isso aí para vocês verem como que funciona a monarquia dentro do parlamentarismo, que é ideal. Se o brasileiro despertar com isso, como que funciona a monarquia lá na Espanha, como funciona atualmente, e vendo esse documentário, vai ser mais uma fonte para você descobrir como que isso adequaria aqui para a gente, tá? E esse documentário é muito bom. É o rei Juan Carlos Soy Yo. Interessante, meu. Vou procurar depois, meu. E outra pergunta que fizeram, que o teu xará fez aí, ó. Se o Jair Bolsonaro se declarasse monarquista, vocês acham que o movimento monárquico iria crescer muito e seria mais falado na mídia? Bom, a minha opinião é o seguinte, sim. O presidente Bolsonaro, ele tem muitos adeptos, muitos simpatizantes e seguidores eleitos, né? Então, muitas pessoas dos seus eleitores que não entendem nada de monarquia, e se o presidente Bolsonaro falasse de monarquia, muitas pessoas dos eleitores dele iam procurar entender o que significa monarquia. Ao menos iam procurar entender. Então, com certeza, assim, na minha opinião, o movimento vai crescer. Só que eu digo que na minha opinião, o presidente Bolsonaro, ele não é monarquista, mas eu acredito, eu vejo que, de alguma forma, que ele é simpatizante da nossa história, se é que de fato ele conhece. Ele é simpatizante da monarquia. Eu posso dizer isso. Agora, esperar que ele vá fazer campanha para a monarquia, isso a gente não pode esperar, tá? Mas, enfim. Também acho que não, eu também apoio essa ideia sobre isso aí, entendeu? Eu acho que ele pode ali levantar uma bandeira e tal, mas falar que é monarquista, eu acho que não. Tranquilo. Agora, outra pergunta, Danilo.
Tu, falando assim de futuro, né, do o futuro do movimento monárquico, das organizações, tu é a favor que círculos e organizações monarquistas voltem às atividades ainda nesse tempo de pandemia? Olha, Thiago, assim, esse ano eu acho que já é um ano perdido, porque assim, pelo que a gente vê pelas fotos, enfim, tem muitos idosos, entendeu? Nesse ciclo Sim. monárquico, assim, então a gente tem que dar uma assim. Eu tô falando que, ai meu Deus do céu, use máscara, lá, não tô falando nada disso. Eu tô falando que a gente tem que dar tempo ao tempo, entendeu? A gente tem que ser assim, esse é um ano já é um ano perdido, assim, para qualquer, enfim, não só para a monarquia, para todo mundo, né? Mas assim, vamos ter que começar com os dois pés no peito o ano que vem, entendeu? É porque é o seguinte, vamos dar o tempo ao tempo, entendeu? Eu sou bem conservador com o tempo, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar toda essa bagunça que a República está fazendo hoje e em cima disso, o ano que vem, a gente viu, ó, gente, tá vendo aquele caso que aconteceu? Tal, ó, se fosse a monarquia fosse, seria de uma outra forma, entendeu? Eu vejo por esse lado. Bom, a minha opinião é o seguinte, muitos alegam que esse vírus vai demorar muitos anos para acabar, né, que a gente tem que se acostumar com esse novo normal. Então, se a gente tem que se adaptar com esse novo normal, a gente não pode se esquecer de fazer o nosso ativismo. Então, a gente faz ativismo monárquico nas redes sociais. Por exemplo, vai ter os bandeiraços agora, tá? Eu vou participar, inclusive eu organizei aqui em Porto Alegre, vai ter o Porto Alegre, eu estou organizando. Só que, para todas as pessoas que vão participar do bandeiraço, a gente vai seguir todas as recomendações, todos os protocolos, vamos usar máscara, distanciamento, vamos álcool gel, tudo. Então, na minha opinião, eu acredito que os círculos monárquicos e as organizações, elas podem sim voltar às atividades, mas com medidas preventivas, tá? Porque nenhum de nós, a gente está subestimando o vírus. Não, o vírus é perigoso, ele está aí, a gente tem que se cuidar. Só que a vida segue, né? A vida segue. Se a gente deixa de trabalhar, de botar comida na mesa, a gente morre do mesmo jeito, com ou sem Deixa eu vírus. corrigir. Deixa eu só corrigir uma coisa. Não estou falando que não, assim, o bandeiraço não tem que correr, tem que fazer sim. Eu estou falando assim, questão como era trabalhando antigamente, entendeu? A gente tem que dar, no caso, tem que ter o bandeiraço sim, com certeza, panfletaço, tudo que for possível. Entendeu? No 7 de setembro, no 15 de novembro, enfim. Tem que ter. Mas estou falando assim, a gente tem que, né, dar um espaçamento aí para não, por causa desse vírus aí. Interessante tua colocação, Danilo, e eu concordo plenamente contigo, meu. E fizeram outra pergunta aqui, que é o seguinte: vocês acham que Dom Rafael consegue ser imperador? Com certeza sim. Com certeza sim. Inclusive, para quem assistiu a entrevista do príncipe Dom Bertrand na Web Rádio, foi perguntado para ele se o príncipe Dom Rafael está sendo preparado. E o príncipe Dom Bertrand afirmou: sim, o príncipe Dom Rafael está sendo preparado sim para ser o chefe de Estado, ele está recebendo todos os preparos necessários. Então, para quem assistiu a entrevista, para quem não assistiu, está disponível no canal da Web Rádio, e sim, ele consegue se ser imperador, ele vai ser sim o nosso imperador, porque ele tem o preparo necessário para isso, ele tem o conhecimento, ele é formado. Então, sim, até a monarquia ser restaurada, ele já vai estar com 40 e poucos anos, ele está atualmente com 34, ele vai estar com mais de 40 anos. Então, sim, ele é o futuro da Casa Imperial do Brasil. Ele é o futuro e ele consegue, sim, ser imperador. Gostaria de acrescentar a tua opinião, Danilo? Não, é assim, ou ele ou Dona Maria Gabriela, né? Vai pegar esse caminho. Assim, esse gap, né, vamos falar assim, de Dom Antônio para Dom Rafael, né? Dom Antônio fez 70 anos, né, agora, né? Que é o terceiro da linha de sucessão. Para Dom Rafael, que tem 34, 35, são 35 anos de diferença, né? Ele tem essa consciência do Dom Rafael que vai recair sobre ele, né? Não tem jeito, né? E Dona Maria Gabriela também tá ali junto, só tá de olho, né? Vamos lá. Sim, e muito tem se questionado se quem seria o imperador ou imperatriz do Brasil, seria Dom Rafael ou a Dona Maria Gabriela. Bom, pessoalmente, se a gente pudesse escolher, eu escolheria a Dona Maria Gabriela, não por questão assim, de preparo, mas por questão assim, de justiça, até porque no, quando a monarquia foi derrubada pelo golpe de Estado, foi porque não queria uma mulher como chefe de Estado, foi um dos motivos. Então, a gente ter uma mulher como chefe de Estado seria interessante, mas para mim, o mais importante é a monarquia ser restaurada.
sendo o príncipe Dom Rafael, a princesa Maria Gabriela, a monarquia vai ser essencial para o nosso país do mesmo jeito, né? Então, mas enfim... A nossa monarquia é um adendo. A nossa monarquia vai ser diferente que a gente... Assim, vai ser uma monarquia assim, parecida com a da Inglaterra. Não, belo engano. A nossa monarquia vai ser muito parecida com a da espanhola. Com o rei, no caso o imperador, vai lá e chefia, vai lá e conversa político, isso, aquilo. Vai ser muito parecido com a da espanhola, viu, gente? Tá? Não vai, eu acredito que não vai ser aquela pessoa distante, que nem a rainha da Inglaterra, tudo já chega pronto para ela. Tá? Não. Vai ser aquele rei atuante que nem Filipe VI. Entendeu? Vai lá e conversa, tal, lógico, dentro do onde que ele pode interferir, né? Vai ser muito bem por aí. Então, quem seja o Dom Rafael ou a Dona Maria Gabriela tem que estar muito bem preparado para isso. Sim, meu. E outra situação que a gente pode citar aqui, né, pegando o gancho do que tu falou, Danilo, a gente usa as monarquias atuais como exemplo, né? Só que o que vai definir os poderes do imperador é a Constituição. Tudo vai estar na Constituição. Sim. E sim, ele vai ter o poder moderador, ele vai ter suas prerrogativas reais, né, suas prerrogativas. Então, a monarquia que estamos restaurando não é a monarquia da Inglaterra, a monarquia da Bélgica, da Holanda, do Japão, é a monarquia do Brasil que nós estamos restaurando. Sim, claro. A monarquia do Brasil. Então, por exemplo, muitas pessoas se perguntam, tá, mas e se a monarquia voltar, vai ser que nem a Inglaterra, que a rainha não faz nada? Isso é mentira, gente, é mentira. A rainha da Inglaterra, ela faz muita coisa. Ela faz muita coisa. Muito poderosa. Eu tava falando em outra live, o professor disse o seguinte, todos aqui lembram daquele episódio que, a pedido do primeiro-ministro, a rainha foi lá e autorizou a suspensão do parlamento, porque o parlamento estava tomando uma decisão contra a população. O parlamento estava tomando uma decisão contra a população e a rainha chegou. Não, a decisão do povo é que vai prevalecer. Então ela aprovou a suspensão do parlamento. Isso foi no ano passado. Ou seja, se ela fosse um enfeite, como muitas pessoas acham, teria esse poder. Mas todas as suas funções estão na Constituição. A gente acha, muitas vezes, não, eu não acho, né, mas muitas pessoas acham que a monarquia britânica é enfeite porque a gente vê que a rainha não precisa muito usar os seus poderes. Porque o Reino Unido em si já é um país estabilizado. Né, e tem um parlamento que não dá trabalho. Porque o Reino Unido não tem um parlamento que, quer dizer, não tem um parlamento que dá trabalho, é isso. Porque sabe que tem uma velhinha tá lá, ó, só de olho. Entendeu? É por isso. É isso que acontece, exatamente. Entendeu? Agora, diferente do Brasil, imagina se fosse. Imagina aqui, ó. Entendeu? Imagina, com esses políticos aqui, ia ter, sei lá, um primeiro-ministro ia durar um ano aqui. Entendeu? Até quando arrumar. Exatamente. Assim. Bom, Danilo, tu já tinha comentado sobre isso, mas eu vou fazer essa pergunta, tá? Tu acredita que o movimento monárquico ele precisa ser uma força política para crescer, ou tu acredita que o movimento deve crescer só com ativismo? Força política. Eu acho que o ativismo já está começando assim, chegar onde a gente já pode assim, começar a ser visto. Agora a gente tem que entrar num outro patamar. Força política. Se for só ficar no ativismo, não vai adiantar nada. Entendeu? Não adianta. Existe a monarquia. Beleza, eu conheço Dom... agora eu sei quem é Dom Pedro II. agora eu conheço quem é Dom Pedro I. Tá, mas e aí? Tem que ser força política. Não vai adiantar nada. Tem que começar a erguer a bandeira, ser vereador, ser deputado, sei lá, e vambora. Não adianta. Exatamente, meu. E assim, ó, já quero fazer a campanha aqui, uma pré-campanha, se o Francisco me permitir, o Francisco tá aí. Francisco, tudo bem contigo, meu? Muito legal, assim, tu tá aqui presente na nossa live, ele é pré-candidato a vereador, se eu não me engano. Isso, Francisco, me corrija se eu estiver errado, mas é importante, assim, pessoal, nesse ano, né, vai ter eleições e monarquistas vão se candidatar ao cargo de vereador esse ano. Monarquistas vão se candidatar a vereador, o nosso amigo Francisco é um deles, tem monarquistas que vão se candidatar a prefeito, inclusive, e vamos fazer campanha para esses monarquistas. É importante que a gente faça uma reforma dentro da nossa política atual, tá? Porque a política nos municípios e no estado também são importantes, a gente não pode esquecer isso, tá? Em 2022 também vai ter pessoas que vão se candidatar a deputados estaduais e federais, e, inclusive, né,
até senadores, dependendo do caso. Então a gente tem que apoiar todas as pessoas que estão se candidatando, pessoas que são monarquistas que vão se candidatar, tá? Então, que nem o Danilo tinha compartilhado que o movimento monárquico ele precisa de uma força política, precisa ser uma força política, e sim, lugar de monarquista é na política. Inclusive, a página Guerreiros Monarquistas, eles estão com uma ideia de lutar pela candidatura avulsa, ou seja, não depender de partidos políticos. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante. No Chile assim, tipo, não sendo república, mas assim, a gente precisa desvencilhar dos partidos. Se tiver candidatura avulsa, olha, gente, melhoraria muito, 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 muito nosso início monárquico no poder, vamos falar assim, entendeu? Melhoraria muito isso aí. Interessante, meu. Bom, meu, agora a gente está com 55 minutos e 40 segundos de live. Já fiz todas as perguntas, viu, Danilo? Já fiz todas as perguntas. Passo rápido. Nossa, como é bom, passa rápido. Quer me fazer uma pergunta aí, referente ao tema? Thiago, o que você acha sobre o futuro da monarquia, sobre os nossos próximos passos? Bom, o que eu digo é o seguinte, o movimento monárquico tende só a crescer, tende só a crescer. E a gente vê, cara, uma coisa que eu digo, que o movimento monárquico é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta. Uma pessoa que conhece de fato o que realmente é a monarquia, o que de fato conhece e como vai ser a monarquia quando ela for restaurada, é um caminho sem volta. A pessoa não volta mais, ela vê que aquela é a solução para o nosso país. Então, de fato, a gente tem adeptos à nossa causa, adeptos ao movimento monárquico, porque cada vez mais as pessoas já estão entendendo do que se trata a monarquia, de que as funções do imperador serão de total importância para o nosso país, porque nós não precisamos eleger um presidente honesto. O Brasil não depende disso. O Brasil depende de um poder que fiscalize os demais poderes políticos, assim dando estabilidade política, continuidade e unidade, que o nosso país tanto precisa, coisa que a gente não tem na República, né? Então, a gente vê, por exemplo, um poder querendo ser fiscal do outro, né? Por exemplo, o poder legislativo quer fiscalizar o executivo e o poder judiciário quer fiscalizar todos os poderes, e assim não há estabilidade que a gente precisa. Então, o futuro do movimento monárquico, ele tende só a crescer, né? O futuro do movimento monárquico, né, ele vai só crescer, vai aumentar. O movimento monárquico só tende a crescer, porque é um caminho sem volta. Os brasileiros já estão descobrindo a sua verdadeira essência. Porque o verde e amarelo dessa bandeira não representa mata e ouro, como muitas pessoas pensam, mas representam a Casa Real de Dom Pedro I, também de Dona Leopoldina, os pais fundadores do Império. As nossas raízes são monárquicas, né? Ou seja, tá no DNA, tá no DNA do brasileiro. Então, o brasileiro é monarquista, mas não sabe. Exatamente, e aos poucos ele vai descobrir. Quanto tempo tem aí? Agora 2 minutos, né? Deixa eu responder aqui, o Bruno Dantas. Hoje existem muitos adeptos à monarquia na política? É o seguinte, eu tenho que responder essa pergunta porque a gente tem que tomar muito cuidado. A gente viu em 2018, não preciso citar nomes, muitos políticos indo na onda e hoje se tornaram inimigos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí a partir de agora, 2020 e 2022. Dá uma olhadinha, entra na rede social do seu candidato, dá uma olhadinha, vê se ele ergue as bandeiras da monarquia 6 meses atrás ou 1 ano atrás, tá? Então verifica a vida dele. Não é simplesmente eu sou monarquista e ele é um bom candidato. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, Bruno Dantas? É isso aí. Bom, Danilo, eu quero te agradecer muito por ter aceitado essa live comigo, porque, a primeira vez que eu fui fazer live contigo, tu me convidou de última hora, né? Eu nem tava preparado. Assim. Fazer live de última hora. Eu se do nada apareço. Que legal, meu, e já quero te dar os parabéns para tu ter atingido aí os 10k de seguidores, já faz uns dias aí, parabéns, meu, isso é o fruto do teu trabalho. Eu não tenho tantos seguidores assim comparado à tua página, porque eu sinceramente não gostava de Instagram. Só que depois eu comecei a gostar e foi esse ano que eu criei, alguns meses atrás, e já tô com bastante seguidores até, mas com o fruto do nosso trabalho a gente vai... Como você crescer mais rápido.
tá? Depois eu vou te dar uma Tranquilo, eu dica. te dou dica pro canal do YouTube, hein, meu? Te dou dica pro canal do YouTube depois. Eu tô Pessoal, precisando. muito obrigado, pessoal, por todos que participaram, tá? Então, boa noite a todos e Ave Império do Brasil. Boa noite, pessoal. Salve